Você marcou aquela viagem dos sonhos e quando chegou no destino, a mala não chegou junto com você. Ou quando regressou dessa viagem, trouxe um monte de coisas que você gostava e não via a hora de abrir a mala também não estava no aeroporto. Ou ainda, você tem medo que um dia isso aconteça com você. O extravio de mala é um grande problema e você quer saber qual é o seu direito em relação a isso? O Explica Direito de hoje é sobre esse tema e é sobre isso que eu quero falar para você. E isso aconteceu com você? Conta aqui pra gente nos comentários, você que passou por isso, como que você lidou com essa situação. Hoje eu quero te explicar exatamente sobre esse assunto. O que acontece se as suas malas extraviarem? Seja quando você estiver indo para o destino, ou quando estiver voltando, ou se você já pensou nisso, o que eu faço se um dia acontecer comigo? É esse vídeo que você tem que assistir mesmo. Se isso acontecer com você, o que você tem que fazer? Quando você despacha suas malas, você recebe um comprovante de despacho de bagagem. Então, quando você vai pôr lá na esteira as suas malas, você vai receber um comprovante. Este comprovante você guarda, não joga isso fora. Ele é o comprovante que aquela bagagem é sua. Inclusive, quando você vai buscar as suas malas, você precisa identificar os números, independente da identificação visual que você faz. Aquele código de barras, aquele número da etiqueta colada na sua mala, tem que bater com o número da etiqueta que você tem lá, que é esse comprovante de despacho. Ao chegar ao seu destino, ou quando você regressou de viagem, suas malas não estavam lá, então extraviou a sua bagagem. A primeira coisa que você vai fazer, chorar, com certeza, eu também faria isso. Mas o que você deve mesmo fazer é pegar esse comprovante de despacho de bagagem, ir até o guichê da companhia aérea que fez o seu voo e fazer essa reclamação, dizer que sua mala extraviou e que não chegou até então. No primeiro momento, eles vão tomar as medidas administrativas necessárias, ver se de fato sua mala extraviou. E se extraviou, você tem que preencher um relatório constando o que aconteceu, que é um relatório de irregularidade com a bagagem, chamado de RIB, essa nomenclatura. Mas o que você vai preencher lá nesse relatório? Os seus dados, o endereço que a bagagem deve ser enviada quando encontrada, e o que constava dentro da sua bagagem. Você vai preencher esse relatório, que é um documento importantíssimo para que você tenha sua mala de volta. E caso você estava perdendo hora, a van já estava esperando, ou um familiar, alguém que veio te buscar, você não teve tempo de fazer isso. Você não preencheu esse RIB, esse relatório dizendo do ocorrido, não procurou a agência. Não tem mais o que fazer? De fato, é mais difícil. O indicado é que você faça naquele momento a reclamação no guichê. Mas se isso não foi possível, nem tudo está perdido. Você pode fazer entrando em contato com a operadora no canal necessário, isso pode ser pela internet, pode ser por telefone, cada operadora tem uma forma de registro. E registrar, você tem até 7 dias para fazer esse registro. De toda forma, o registro é imprescindível, seja no momento ou seja posteriormente, no prazo de 7 dias, é necessário o preenchimento desse relatório. Em paralelo a essa conduta, você também deve fazer uma reclamação na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Procurar o guichê da ANAC, que não é o mesmo guichê da companhia aérea, ou ainda que seja posteriormente, como no exemplo anterior, você busca pelo site e faz esse registro, essa queixa que a sua mala foi extraviada. Você vai ter em mãos, então, 2 protocolos. Um junto à companhia aérea, que é o RIB, o preenchimento desse relatório, e o outro junto à ANAC, que é essa agência que regulamenta a aviação civil. Então é importantíssimo, no caso de extravio de malas, o registro nesses 2 âmbitos, tanto da companhia aérea como na agência nacional. E se mesmo com todos esses procedimentos você fez a sua parte, a sua mala não chegou. E agora? Como que faz? Você fica sem a mala e não tem direito nenhum? Não, nada a ver, irmão. Se não te devolveram a mala, você tem direito sim. Você tem direito material, porque perdeu um objeto, então nós chamamos de dano material em direito, e também direito a dano moral.
Mas e quanto que eu ganho se eu perdi a minha mala? E se dentro da minha mala tinha objetos valiosíssimos? Isso é importante que você saiba. Quando você faz uma viagem, é importante que você leve objetos valiosos de um valor econômico superior ao estabelecido na indenização numa mala de mão, pois você pode não ser indenizado, ainda que você tenha uma nota fiscal que comprou aquilo. Objetos de valores superiores é importante, objetos importantes para você, que tem um valor sentimental, leve numa mala de mão, porque você não vai ser indenizado na mesma medida que você perdeu. Então é importante que fique claro aqui. Mas como é que você vai ser indenizado? A indenização, sempre uma indenização de dano moral, material, num caso de consumo, ela vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se você fez uma viagem nacional, um voo doméstico dentro do Brasil, você vai ser amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, recentemente, agora em 2017, os nossos tribunais, superiores tribunais e Supremo Tribunal, teve um entendimento recente em relação a voos internacionais. Então, se no seu caso a sua mala extraviou decorrente de um voo internacional, não será mais aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Será aplicada uma convenção internacional, que é chamada Convenção de Varsóvia ou Convenção de Montreal. E é isso mesmo. O objetivo aqui não é você saber o nome da convenção, esse nome difícil. O objetivo é que você saiba que voo nacional aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e para isso tem uma regra, inclusive de indenização e de prescrição, que é a mais importante. E no caso de voos internacionais, você, assistindo Explica Direito, sabe que existe uma lei internacional, que é essa convenção que eu disse aqui, que estabelece outro prazo prescricional e outro valor determinado de indenização. E o que significa, por exemplo, prazo prescricional? A prescrição é, se você não aciona o seu direito, você extraviou a sua mala e ficou aí na sua casa, nunca foi procurar um advogado, nunca foi buscar os seus direitos. Você tem um prazo para ir atrás dos seus direitos, porque se você não for, prescreve. Então, se a gente usar, nesse caso, a questão dos voos nacionais, a prescrição vai observar a regra do Código de Defesa do Consumidor, que é 5 anos. Agora, ou ainda se estender a uma prescrição estabelecida pelo Código Civil, de 10 anos. Mas nos casos de voo internacional, já está pacificado que a prescrição será de acordo ao estabelecido a essa convenção que eu mencionei aqui, que nesse caso são 2 anos. Então, você que teve a mala extraviada num voo internacional, tem até 2 anos para procurar os seus direitos. Num voo doméstico nacional, são 5 anos. Então, aí já muda tudo, tendo em vista essa convenção, que é o entendimento das nossas cortes superiores. O mesmo entendimento é válido para dano material. No caso de uma indenização material, você perdeu a sua mala. Essa convenção estabelece um valor fixo e vai ser aquilo, não importa o quanto tenha na sua mala, de bens, de objetos, é aquele valor estabelecido pela convenção. O valor máximo dessa convenção são 5 mil euros. Diferentemente do Código de Defesa do Consumidor, que vão ser outros tipos de prova, outros parâmetros de estabelecer indenização. Isso tudo é para a questão de indenização material. Também cabe uma indenização moral? É claro que cabe uma indenização moral. Imagina que você planejou com a sua família, aquela viagem dos sonhos, foi a família toda, está fora do país, chega lá, está todo mundo sem mala. Nestes casos, os nossos tribunais têm entendido como indenização moral um valor de 10 mil reais por passageiro. Eu, inclusive, recentemente, estive presente num julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foi essa indenização e assim que o relator entendeu e os demais juízes acompanharam o voto nesse sentido. Então, a título de indenização moral, existe sim um valor fixado e esse vai depender do dano sofrido, mas ele tem sido pacífico nesse sentido, em torno de 10 mil reais por passageiro. A indenização material vai depender de tudo que a gente conversou aqui. Em todo caso, o que é importante que você saiba? A sua mala extraviou, você tem direitos. Direito material, direito moral, mas esses direitos precisam ser analisados.
O meu objetivo aqui no Explica Direito é te dar um start nessa questão. Eu perdi minha mala, tem ou não direito? Você assistiu esse vídeo, tem o seu direito? Agora você precisa procurar um advogado que vai analisar a sua situação, o seu caso específico, ver que dano você sofreu em dimensões materiais e morais e pleitear pelo seu direito. E é isso aí. Você gostou desse vídeo? Acho que mais pessoas têm direito e precisam saber desse conteúdo? Curte e compartilhe o nosso vídeo. Nós estamos em todas as redes sociais para chegar até você. Esse é o Explica Direito, seu canal jurídico de informação descomplicada. Eu sou Natália Corder, advogada. Espero que você esteja gostando de Explica Direito. E eu desejo que Deus abençoe você, a sua família e que vocês tenham momentos muito felizes juntos, passeando sem extraviar a mala. Tchau, tchau!